Que grande alegria, que grande satisfação é para um pai, para uma mãe, ver os seus filhos depois de grandes, que eles vivem os ensinamentos que papai, que mamãe deixaram, principalmente quando esses ensinamentos são a palavra de Deus. A Bíblia até chega a dizer que não há maior alegria do que essa, do que saber que os nossos filhos andam na verdade e que possamos ensinar de maneira correta para ter sempre essa alegria no nosso coração. E no nosso devocional de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Fique com a gente. Louvado seja o Senhor, meditação nossa de hoje, Provérbios 31, versículo 1. E diz o seguinte: estes são os sábios ditados do rei Lemuel, lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Olha que interessante, então, que a Bíblia aqui diz, né? Por um lado, a gente vê um homem que soube honrar os seus pais, aqui mais especificamente, honrar a sua mãe, caminhando naquele ensinamento que ela deixou, mesmo ele sendo agora já grande, um homem feito, e mais até do que isso, ele se torna um rei, e mesmo assim ele continua vivendo, pautando a sua vida naqueles ensinos e até ensinando outros aquilo que um dia a sua mãe lhe ensinou. E por um lado, nós vemos aqui essa atitude tão bonita, né, de um filho honrar os ensinamentos dos seus pais. E por outro lado, a gente vê uma mãe que se dedicou, que gastou tempo para ensinar o seu filho, para aplicar essas verdades no coração do seu filho, como a Bíblia diz, quando ele ainda era um garoto, um menino. E é justamente isso que a Bíblia nos ensina. Ensina o menino no caminho que se deve andar e até quando ele envelhecer não se desviará dele. E nós precisamos então ensinar os nossos filhos, principalmente a verdade, a palavra de Deus, aquilo que a palavra nos ensina, colocarmos mesmo ali no coração deles para que aconteça isso, até quando crescer, se tornar alguém bem-sucedido, um rei, alguém importante, mas a pessoa continue praticando e mais até do que isso, ensinando a outros aquele ensinamento que um dia você plantou no coração dos seus filhos. Então, por um lado, nós vemos uma mãe dedicada a ensinar, por outro lado, nós vemos um filho honrando esses ensinamentos da mãe e ali ensinando a muitos, né? E que em nome de Jesus isso possa acontecer na minha casa, isso possa acontecer na sua casa. Essa é a minha oração hoje por cada um de nós, né? Deixa eu me incluir aqui no meio, por cada um de nós, que possamos viver essa bênção. Nós, como filhos, que possamos honrar os ensinamentos dos nossos pais. Nós, como pais, que possamos ensinar os nossos filhos no caminho correto, de acordo com a palavra de Deus. E isso vai nos trazer, então, muita alegria, muito regozijo e muitos frutos, né? Porque esses ensinamentos vão abençoar muitas vidas, como aconteceu com o rei Lemuel. E como eu dizia, essa é a minha oração por você hoje. Se for possível, feche os seus olhos então, para nós orarmos. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença nós estamos e te pedimos, nos ajuda, nos abençoa a viver esta palavra, Pai. Nós, como filhos, honrarmos os ensinamentos dos nossos pais. Nós, como pais, sermos dedicados a Deus. Pai, em ensinar, em dar um bom exemplo, em colocar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, para que até mesmo quando eles se tornarem grandes e até mesmo
mesmo velhos, Pai, quando eles se tornarem bem-sucedidos, Pai, eles continuem honrando o Senhor e vivendo a Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos hoje, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. E que possamos viver essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço, um ótimo dia. Tchau!